Fala, tenistas! Bom, você deve estar pensando assim, mas o que está proibido? Que decreto é esse que proibiram o jogo do tênis? Não fica tranquilo. Para entender isso aí, eu vou contar uma história para vocês. Para a gente entender um pouco mais da história sobre esse decreto, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Então, o jogo do tênis, muitos historiadores dizem que o jogo do tênis originou-se de um jogo chamado Jeu de Paume, que é o jogo da palma. O jogo era jogado antigamente somente com a mão. O tênis real, como era chamado naquela época, ele era jogado nesses tribunais, quadras fechadas, como um indoor, mais menores, mas com a rede. E aí, com o passar do tempo, os reis mandaram fazer, como dava muito calo nas mãos, eles mandaram fazer luvas. Provavelmente você deve estar vendo uma foto aí, vai aparecer para vocês. Essas luvas eram feitas de couro, fabricadas, elas eram costuradas e eram com um couro mais macio para que não desse calo nas mãos. Substituíram as luvas de couro por raquetes de madeira maciça. Como era muito pesado, então os reis mandaram aliviar mais o peso, fazer alguma coisa um pouco, porque estava realmente muito pesado. E aí eles fizeram o buraco no meio e começaram para substituir o que nós usamos com as cordas hoje. Eles usavam os tendões dos animais no lugar das cordas, para que até tivesse o contato com a bola. E como ficou muito popular o jogo, então eles começaram, aí os plebeus começaram a jogar esse jogo, e o jogo foi tão bem aceito, foi tão viciante quanto é o tênis de hoje, que houve em 1365, houve um decreto real que era proibido jogar tênis, ou o Jeu de Paume. Por quê? Porque era na época que a França estava em guerra, eles já estavam pensando, então o que eles fizeram? Baixaram um decreto oficial e que para que as pessoas não jogassem mais tênis, mesmo que seja nos feriados, no final de semana, e que praticassem o arco e flecha, que era uma forma também de se proteger contra o inimigo, aproveitar esse tempo dado descanso, e se fosse praticar algum tipo de esporte que não fosse mais o Jeu de Paume e fosse o arco e flecha. Em 1410, se você fosse pego jogando o Jeu de Paume, você era preso, acredite se quiser, você era preso e você ficava 6 dias preso porque você jogou, porque você praticou o Jeu de Paume, tá? Eu acho que se eu tivesse naquela época eu ia ser preso, sem sombra de dúvida, eu acho que eu ia ser preso esses 6 dias, mas eu acho que valeria muito a pena. Antes do final do século XVIII, eu tinha muitos jogos de azar, e o Jeu de Paume também se jogava, era nessa mesma linha, apostava-se dinheiro fazendo esses jogos. Então eles classificaram o Jeu de Paume como um jogo de azar. E aí ficou somente um jogo da realeza, somente os nobres podiam jogar esses jogos de azar ou qualquer outro tipo de jogo. O jogo se tornou tão popular naquela época na França que nos mosteiros tinham vários tribunais, várias quadras para jogar o Jeu de Paume, e na época os padres eles deixavam de fazer os seus afazeres para ir jogar o jogo. Então um belo dia o arcebispo também estava muito preocupado, porque o jogo tomou conta de todos os monastérios da época. Em 1245, o arcebispo de Rouen proibiu o jogo dentro dos mosteiros, isso fazendo com que todo mundo também ficasse sem poder jogar. Pela mesma razão, Luís IX também proibiu o jogo. Isso foi chegando até a Inglaterra, aonde chegou em 1300, em torno de 1388, o jogo também foi banido de todas as atividades da época.
A origem da palavra tênis, ela vem do francês do tenez, que quer dizer aqui, pega, está pronto. Essa é a origem da palavra. O rei Henrique II mandou construir várias quadras, sendo que ele chamou, como ele gostava muito de esporte, ele chamou um especialista nas quadras para que fizesse as melhores quadras no reinado dele. Foi denominado o maior jogador de jeu de paume da época. Ele adorava jogar com muitas pessoas e ele foi considerado o maior jogador, na época o melhor que tinha entre os reis. Após os conflitos da guerra, o tênis começou a se reviver e começou a ter mais adeptos espalhados pelo mundo. Isso fez com que o tênis crescesse bastante e aí se originaram os grandes torneios. Uma curiosidade para vocês: todo mundo fala, vamos hoje, a nomenclatura fala, você vai servir para o set, vai sacar para o set, então vai fazer o serviço, tem que confirmar o serviço. Então a palavra serviço ela se originou através de Henrique VIII. Ele fez o que? Como eles tinham serviçais e como ele desdenhava dos serviçais, ele não queria fazer esse esforço de passar a bola por cima, o primeiro serviço, né? Então o serviço que era mais difícil de fazer, ele não queria fazer, então ele chamava os serviçais para servi-lo, né? Então serve a bola para mim e aí eu vou bater na bola a segunda. Então ficou a origem do serviço em função de Henrique VIII. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe um like ou deixe algum comentário. Eu vou ter o maior prazer em respondê-lo. Muito obrigado e até a próxima.